Olá, queridos pais, mães, tios, tias, avós, né, dos nossos alunos e alunas aqui do Colégio Caminhos e Colinas. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, né, que é crescer. Em 2025 nós estamos nos dedicando a explicar os vários aspectos que tem o crescimento do ser humano. Hoje estão aqui a professora Bernadette, o professor João, né, que também são fundadores do colégio, para falar um pouquinho com vocês sobre como é que é o crescimento dentro da família. Então, e como é que é o crescimento da família? Obviamente, quando a gente fala crescimento da família, a gente pensa no crescimento, assim, o número de filhos. Não é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho o que é a família e como é que a família cresce. Então, professor João, você constituiu família, quantos filhos você teve? Nós tivemos 4 filhos. 4 filhos. Então, quais são os nomes deles? O João Pedro está com 24 anos, o Tiago falecido, depois o Leonardo está com 19 anos e o Lucas está com 17. Muito bem. Então, você sempre foi professor João? Não, eu comecei a dar aula aqui no colégio em 2021. E você é formado em alguma faculdade? Eu formei como engenheiro mecânico na FAP e depois, quando estava aqui no colégio, eu finalizei física, estou finalizando matemática agora. Muito bom. Então você tem bastante experiência, entende? No crescimento de 3 crianças, né? Sim. O Thiago foi embora. Com que idade o Thiago foi para o céu? O Tiago estava com 7 meses. Professora Bernadette, então, pode repetir para o nosso público quantos anos vocês estão casados? Em setembro a gente completa 25 anos de matrimônio. Então, parabéns para os nossos professores, que esse ano é bodas de prata deles, né? Muito obrigada. Então, professora Bernadette, o fato de ter filhos, né? Você olhando para o crescimento de cada um deles, eles cresceram da mesma forma? Não, graças a Deus cada um cresceu de uma forma única. E eles, você disse que é graças a Deus por quê? Eu digo que é graças a Deus porque eu acho que Deus tem um plano, uma missão para cada filho. E a forma como cada um cresce também é uma forma de realizar a missão de que cada filho realiza a sua missão. Agora, não seria mais fácil se todos os filhos fossem iguais, porque você tem a experiência do primeiro, e pode aplicar nos outros. Teve coisas iguais no crescimento ou foi tudo totalmente diferente? Não, algumas coisas foram, vamos chamar assim, iguais. Por exemplo, a forma como se aprende a dormir, coisas mais técnicas. Mas assim, a forma mais... Tem elementos que são muito pessoais. Desde o temperamento, a forma como se aprende, os interesses são muito diferentes, a forma como se relaciona com os pais, as manifestações. O ser humano é muito rico e a gente percebe essa riqueza nessas manifestações que cada filho vai mostrando pra gente no dia a dia. Excelente. Então, de fato, a professora Bernadette, ela frisou, né, as diferenças entre os seres humanos. Mas você, quando teve o Tiago, né, ou quando nasceu o Leonardo, que são o segundo e terceiro filhos, você tinha mais experiência assim sobre como alimentá-los, como cuidar da higiene deles ou não? Sim, a gente tinha mais experiência. No primeiro filho, eu me lembro da primeira consulta com o pediatra, que a gente tinha uma lista de perguntas assim, a gente ia juntando perguntas. A criança soluçou, o que é isso? Coisas muito que pra gente hoje a gente vê como, nossa, que banalidade. Mas na época era uma novidade. E pro segundo, terceiro filho, a gente já sabia que esse comportamento já era esperado. Também. Professor João, o senhor vem de uma família de quantos filhos? Quantos irmãos você tinha? Nós éramos em 12 irmãos. 12 irmãos. Uhum. Então, você pode dizer que seu pai e sua mãe tinham bastante experiência em criação de filhos, de crianças? Eu acho que depois de certo tempo, sim. Mas cada um tem sua personalidade, seu temperamento. E essa experiência que eles tiveram, né, de criar muitos filhos, né? Por um acaso ajudou vocês, como pais, né, da criação dos filhos de vocês? Com certeza. A experiência dos meus pais, né, que são os avós dos meus filhos, sim, ajudaram bastante. Como não foi preparado, estou pegando de queimar roupa,
Então, falar. eu vou perguntar, entende, para eles, talvez não consigam responder rapidamente, mas você lembra alguma experiência do seu pai ou da sua mãe que foram úteis para educar os seus filhos? Eu não acho que eu tenho alguma experiência concreta, direta com os nossos filhos. É, eu acho que tem aquilo que era um valor para os meus pais, isso eu interiorizei e aí repliquei para os nossos filhos. Por exemplo, para os meus pais, estudar, na histórico de vida deles, o estudar foi um grande privilégio. Não vou contar aqui que é pouco tempo, mas a história da minha mãe é muito bonita, como que ela conseguiu estudar. E isso estava arraigado, nossa, era tão forte que parecia que estava dentro do meu DNA. Tipo, estudar era um valor muito importante. Então, minha mãe não precisava pedir para mim, para minha irmã, para a gente estudar. Era algo que a gente sabia que era importante e que estava no nosso dia a dia. A gente não tinha dinheiro para muitas coisas, mas para estudar, meus pais davam um jeito, para comprar um livro. Minha família também, meus pais também tinham essa preocupação muito grande em relação ao estudo. Então, podia faltar. Bom, tinha o básico, né? Arroz, feijão, um ovinho, uma coisa assim. Mas o estudo eles chegavam e davam prioridade. Então, eles chegavam e tentavam colocar nas melhores escolas. Então, os meus irmãos todos, depois de um bom estudo no fundamental e no ensino médio, foram para muitas universidades estaduais, né? De renome. Então, foram muito bem preparados para o mercado, né? Então, isso aí também foi muito útil para a gente. Olha, então, esse é um primeiro ponto que seria muito bom que vocês aí em casa refletissem, né? E no fundo, entende, os valores que vocês têm, né? Eles vieram, entende, dos pais de vocês, de pessoas queridas. E que isso aí é um dos motivadores para crescer. Então, a questão do estudo, vocês viram, era muito importante, tanto para os pais da professora Bernadette quanto para os pais do professor João. E eles criaram os filhos, são crianças excelentes, que querem estudar, valorizam isso, né? E vão transmitir isso para muitas outras pessoas. Grande parte do nosso crescimento depende dessas ideias mestras que a gente herda, entendeu? Dos nossos antepassados. Então você que está aí em casa, pensa um pouquinho, né? Quais são os valores que os pais de vocês transmitiram para vocês e que vocês querem transmitir para os filhos de vocês. Agora, uma perspectiva um pouquinho diferente agora, mas continuando, né? Então, professor João, você sentia assim que os pais de vocês apostaram em você? Apesar de vocês serem 12, né? Vocês sentiam um carinho que, assim, meus pais apostam em mim. Você sentia isso? Eu sentia, mas era não era muito como a minha ascendência japonesa, então não era muito clara essa preocupação, essa forma de expressar, né? Mas sim, com certeza, sim, tinha essa preocupação. Apesar de haver pouca expressão, sim. Hoje você vê com mais perspectiva, né? Uhum. Então, mas assim, Sim. isso que você falou é muito importante para os nossos pais aprenderem. Você acha que teria sido bom, né, que os seus pais eles falassem mais vezes que apostavam em você? Para mim isso era importante. É importante. E você hoje procura falar, né, um pouco mais dos seus filhos, né, um pouco mais dos seus pais que você aposta neles, né? Você acha que isso ajuda, né, a formação dos seus filhos? Com certeza. Tá? Então, no fundo, dizer para os filhos que a gente aposta neles é uma das coisas que impulsiona o crescimento. Professora Bernadette, então, quando você teve os filhos, lógico que você, como toda boa mãe, né, olhou para eles, é a criatura mais bonita que existe no mundo, né, quando nasceu, não é assim? Bem, não, sinceramente, quando nasce exatamente não é a primeira coisa que eu penso, mas tudo bem. Mas depois você olha o seu filho, é bonito o seu filho, não é? Você vê assim, um sim. bebezinho ali, você... E alguma vez você teve o desejo assim, que, puxa, podia continuar bebê assim, bonitinho o resto da vida, assim. Você pensou isso? Apesar da maioria dos pais desejarem que os filhos permaneçam pequenininhos, é que eu acho que eu não tinha tanto esse desejo de continuar pequeno. Eu sempre sonhava, nossa, o que essa criança vai ser? Eu sempre olhava para eles, e quanto mais filhos eu tinha a perspectiva dos outros filhos, esse filho é dessa forma, esse tem esses interesses. Quais serão os interesses dessa criança?
Será que vai gostar de brincar de Lego? Será que vai gostar de qual área de interesse? Então, o que você está fazendo é muito importante, que no fundo você ia projetando na sua imaginação como é que ele ia se comportar quando fosse crescendo, não é verdade? Sim, eu ficava. Acho que era até mesmo um sonho no sentido de como será que vai. O que será que vai ser dessa criança? Então, vejam, você que está em casa assistindo, pense nisso. Vocês fazem isso. Vocês sonham, entendeu? Que a sua filha então, vai ser uma grande mulher, que o seu filho vai ser um grande homem. Apesar de olhar para eles, eles são muito bonitinhos quando são pequenos. É que dá vontade, será que podia ficar bonzinho, né? Podia ser essa fofura assim o resto da vida. Mas vocês todos são bons pais, com certeza vocês pensam, não, eu quero que eles cresçam, que eles amadureçam. Então esse é um outro ponto muito importante no crescimento. O ser humano cresce mais quando tem alguém que aposta nele e imagina como ele vai ser melhor no futuro. A própria pessoa precisa aprender isso. Mas o importante é que se os pais sonham que vai ser um grande homem ou uma grande mulher, o seu filho ou a sua filha aprende a sonhar assim. Então, quando é que a gente aprende a sonhar? Quando a gente ouve os sonhos dos nossos pais. Sr. João, então, você olhando os filhos de você, os seus filhos, né? Que sonho que você tinha assim quando eles eram pequenos em relação a eles? Pergunta difícil agora. Você consegue responder? Pode ser, pode passar para a professora Bernadette. Assim, depois eu comecei a ter outros sonhos, mas na época que eles eram menores, eu sonhava muito com a questão mais profissional mesmo. Quais são as aptidões, as habilidades? Será que era mais que as questões acadêmicas mesmo? Não tinham sonhos mais. Não, mas tá bom, veja. Vocês pensarem, entende, como vai ser, entende, a vida acadêmica dos filhos de vocês é muito importante, tá? Então, não para determinar qual vai ser a carreira, mas pensar, entende, quais são as condições que eles precisam ter para que eles desenvolvam bem a carreira. Então, o professor João já tinha falado, né, que os pais deles já tinham uma preocupação em escolher um bom colégio. Todos vocês têm isso, né? Por isso vocês escolheram o Colégio Caminhos Colinas. Mas isso é uma coisa que isso se transmite. Então, a preocupação que vocês têm hoje é uma coisa que vai ficar arraigada neles. Ou seja, o quanto vocês apostam no crescimento deles hoje, tá? É o quanto eles vão aprender a apostar nos netos de vocês. Mas, professor João, tem uma resposta que eu acho que você vai saber. Sim. Ela é bem simples, tá? Que é a seguinte. Você sonhava que eles fossem iguaizinhos a você, cada um dos seus filhos? Não, Com certeza não. não, com né? certeza não. Por que você sonhava que eles não fossem iguais a você? A gente sabe que cada um tem sua característica, seu modo de ser, seu temperamento. Por exemplo, o João Pedro, a gente sabia que ele tinha muita dificuldade em várias disciplinas. Então, possivelmente, a gente já sabia que o João Pedro seria uma pessoa totalmente diferente do Leonardo, que também é totalmente diferente do Lucas, né? Então, a gente sabia que o João Pedro é uma pessoa totalmente diferente e ia dar uma outra pessoa, um outro profissional. Atualmente está muito bem, tá trabalhando bastante, penando, né? Porque a facilidade que os outros têm, ele não tem, então tem que ralar para poder conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Não, ótimo. Então, essa característica, entende, de saber que as crianças são diferentes e não querer, entende, que elas sejam como nós, é muito importante para o crescimento. Porque senão, desculpa falar isso, gente, todos nós somos seres humanos limitados. A gente sempre vai, entende, limitar os crescimentos dos nossos filhos, as nossas limitações, se a gente não pensar que eles são uma pessoa única. Agora, professor João, você gostaria que cada vez mais cada um dos seus filhos se aproximasse, né, da figura de Jesus Cristo como modelo, não? Sim, com certeza. Você chegou a falar isso para eles? Acho que desde pequeno, né, a gente ficava muito preocupado em relação à religião. Então, uma coisa que eu sempre fazia desde quando os meninos eram pequenos, chegar e eu rezava uma oração de boa noite, né, mas sempre uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Jesus. Então, fazia uma oração com eles e preparando eles para dormir, né? Então, essa preocupação sempre esteve com a gente, né? Excelente. Professora Bernadette,
você como mãe, né? Entende? Na hora que você falava para as crianças, né? Olha, a figura de Jesus Cristo é importante. Como é que você fazia isso? Em relação ao crescimento deles, assim, com Jesus Cristo como modelo. Você te lembra um pouquinho, não? Olha, eu não tenho algo concreto para falar como memória. O que eu mais tenho como, inclusive, eu acho que eu nunca manifestei explicitamente que eu gostaria que vocês parecessem com Jesus Cristo. Eu acho que é mais algumas ações, algumas situações em que, como será que Jesus faria? Ou relembrar alguma passagem do Evangelho. Então, acho que mais do que falar, tipo, dessa forma, Jesus fez desse jeito. No Evangelho a gente vê dessa forma. Então, como que isso se aplica à nossa vida hoje? Então, Mas, acho por que é mais isso que eu exemplo, tenho em mente. você deve ter falado para seus filhos uma vez que Jesus Cristo ele era pequeno, foi uma criança, ele foi crescendo, né? Ou ele só tinha a ideia de Jesus Cristo sempre foi adulto. Olha, cada formação de pais a gente aprende sempre coisas novas. É bom porque a gente pode pensar, né? O que que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor, o que que eu fiz de bom, o que eu ainda como mãe posso continuar fazendo para ajudar meus filhos. Eu acho que não dessa forma, mas o fato da gente sempre ter um evangelho, perdão, evangelho não, uma Bíblia sagrada, infantil, em que eles viam os desenhos. A gente teve a sorte de ter várias Bíblias de diferentes edições. Então, como a gente lia muito, então a gente tinha esse hábito dessa leitura. Então, acho que eles foram aprendendo com as histórias de uma forma mais natural, né? Uma forma narrativas. Excelente, olha. Então esse conselho, né, que dão o professor João e a professora Bernadette é muito importante. Agora vocês pensarem, né? Se vocês podem, vocês já fazem isso com certeza, mas se vocês podem melhorar. Então, é bom ler o evangelho junto com os filhos, né? Então, é muito bom, entende? Também rezar em família. E é muito interessante vocês contarem para os filhos de vocês que Nosso Senhor se ajoelhava, rezava junto com Maria, que era a mãe dele, rezava junto com José, que era o pai dele. Então, e é importante contar, né, um pouquinho que Jesus Cristo, quando era criança, ele deve ter aprendeu a ler. Então, tinha algum tipo de escola. Então, obviamente, Jesus menino, ele se importava, né, em aprender bem. Por quê? Porque depois ele ia ter que ensinar para todos nós. Então, essas motivações para as crianças são importantes. Algumas crianças nos perguntam assim, não sei, acho que pergunta, professor João, algum aluno pergunta para você, professor, por que eu tenho que aprender física ou química? Vocês estão questionando essas coisas ou não? Alguns sim, mas não são todos. Mas Alguns alguns, questionam, né? sim, sim. Então, Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Bom, então Jesus Cristo aprendeu a marcenaria e a carpintaria com São José. sim, com certeza. Então, ele usou isso na hora de pregar e falar do evangelho? Ele pegava como exemplo algumas coisas corriqueiras da vida dele, né? Então, na carpintaria, sim, com certeza, algumas coisinhas que ele chegava e fazia ordem no trabalho, prazos para entregar as coisas, né? Então, não a carpintaria em si, mas todo o processo que envolvia a construção de um móvel. Então, isso aí ele carregava para a vida dele e, com certeza, isso aí fazia parte também das pregações dele. Excelente. Então, percebam, isso que o professor João contou agora, vocês precisam ter que conversar com os filhos de vocês. A gente vem para a escola e tem coisas que a gente não vai usar diretamente. Eu não vou entender usar física algumas vezes, não vou usar biologia, mas o processo pelo qual eu aprendi e os exemplos que eu vou ter nas aulas, no relacionamento com o professor, com os alunos, um dia eles vão aflorar na missão que o seu filho ou sua filha tem na vida. Assim como em Jesus Cristo, muitas vezes, não é que ele, na hora que ele está já na vida pública, ele, vamos agora fazer um armário, vamos fazer uma cadeira. Não era isso, ele pregava sobre o reino eterno, sobre a nova lei, né? Mas usava exemplos do dia a dia, que ele aprendeu quando estava na oficina de São José. É importante que os filhos de vocês tenham isso em conta. A escola é uma passagem de preparação para algo maior. Mas é muito importante que eles se dediquem bem à escola, porque senão eles não vão ter os elementos para cumprir a missão depois. Então vamos passar agora para um outro aspecto. Mas antes, recapitulando, é importante vocês saberem como é que foi a infância de Nosso Senhor, a juventude,
imaginar, né? E também falar para os filhos de vocês, olha, Jesus teve idades na vida. Então, então isso vocês sabem bem, né? João, Jesus Cristo obedecia Maria e José? Sim, como bom filho, sim, ele obedecia, respondia, fazia as coisas solicitadas. Então, são ensinamentos de Cristo quando era criança. Então, a família crescia de uma forma harmônica, né? Agora, professor Bernadette, vamos passar para outro capítulo. Então, você quando foi mãe, você percebeu algum crescimento quando nasceu João Pedro? Crescimento pessoal? Sim. Primeiramente, é uma mudança muito radical na nossa vida, o ato de ser mãe. Antes de estar grávida, eu achava que eu tinha algumas ideias, algumas decisões sobre, quando eu tiver filho, eu vou fazer dessa forma. Mas a partir do momento que eu fiquei grávida, eu percebi que tudo aquilo que eu pensava foi por água abaixo, porque era a coisa mais importante da minha vida. Esse filho aqui é o nosso objetivo de vida. Então, como que eu vou reconstruir minha carreira profissional, várias outras frentes, em função daquilo que era mais importante. Mas eu não sei se eu respondi objetivamente a pergunta. Foi muito bem respondido, assim. O professor João pode complementar? Eu vou perguntar outra coisa, olha só. A professora Bernadette já falou que, ou seja, a gente muitas vezes tem um projeto, mas quando se torna pai e mãe, essa missão fica mais clara e o crescimento, eu acho que ele se acelera. Professor João, você entende como pai, né? Você acha que o fato de ter tido o João Pedro, pelo filho, né? Ele ajudou você a crescer pessoalmente? Bom, até então nós éramos jovens casados, não tínhamos assim experiência, e aí a partir do momento que tem uma criança sob a sua tutela, então a gente como pai, a gente cresce como pai e também como mãe, né? Então, sim, com certeza houve o crescimento, e por mais que os meninos já estejam bem mais velhos, né? A gente continua crescendo. É interessante que você comentou, né? Que então você sente um peso de responsabilidade. Isso significa que a sua vida ficou mais triste? Não, de jeito nenhum. A gente está sempre acompanhando o crescimento, está sempre tentando acompanhar como os meninos estão se desenvolvendo, né? E a gente também fica muito contente com o sucesso. A gente fica um pouco triste quando tem algum deslize, alguma coisa assim, mas a gente está sempre acompanhando. O fato das crianças terem nascido, a gente pode dizer que aumentou a virtude da alegria em você? Sim, sim. Isso aí, com certeza, a gente... Bom, cada filho, meus pais diziam, né? Cada filho traz um pãozinho, né? Então, e esse pãozinho pode aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de filhos que você tem, né? Excelente. Então, professora Bernadette, agora, pode me dizer assim, o crescimento que você experimentou quando o João Pedro nasceu, ele é idêntico ao crescimento que você teve quando o Leonardo nasceu ou o crescimento que você teve quando o Lucas nasceu? Eu acho que sim, que sempre é diferente, porque é como se fosse uma... Se a gente parar para pensar numa rampa, eu cresci até esse ponto. Então, o meu crescimento é a partir de um determinado ponto. O crescimento do meu passado me pertence. Então, é um conjunto de conhecimentos, de experiências que ajudam mais quando tem... É que eu acho que quanto mais filhos a gente tem, mais oportunidade de crescimento, de outras perspectivas a gente tem. Então, eu dou graças a Deus pelos filhos que eu tive, que eu acho que me ajudaram é como se fosse encher mais o meu barril. Nossa, excelente. Eles ajudaram ou você acredita que eles vão continuar ajudando o seu crescimento? Meus filhos sempre me ajudaram no crescimento. E eu acho que agora eles podem ajudar mais, apesar de estarem longe, porque eles têm... eu já tenho filhos adultos que têm, assim, 2 já não moram mais com a gente,
E então o próprio fato deles não morarem mais com a gente faz com que eles tenham outras experiências, outras perspectivas, e eles trazem isso para a gente e nos questionam, tem essa perspectiva. Então eu acho que a gente sempre pode. É outra forma de crescer, mas. Perfeito. Agora, professor João, eu vou perguntar uma coisa que é um pouco mais difícil, mas vai ser muito importante no nosso público, tá? Então, mas fique à vontade em responder também ou não, né? Então, o Tiago, né, que foi o segundo filho, faleceu quando tinha 7 meses. Então, é uma tristeza grande. Mas, de alguma forma, essa tristeza contribuiu para o seu crescimento? Quando aconteceu o fato do falecimento dele, a gente não entendeu por que, questionava a Deus por que levou ele tão cedo, né? Mas a gente sempre teve a certeza que algum motivo tinha para que ele tivesse ido tão cedo assim. E, bom, depois apareceu, depois de um certo tempo, o Leonardo apareceu. Então, a gente não. O Thiago era um, o Leonardo era outro. Então, toda a dedicação que a gente tinha pro Thiago, não necessariamente repassamos pro Leonardo. A gente chegou e trabalhou de forma diferente, porque a gente sabe que cada um é único, né? Eu pedi a palavra, mas é porque eu acho que eu vou falar é muito importante. Mas eu acho que eu tive uma conversão, porque eu tinha um foco, como eu tive uma formação voltada para o estudo, que através do estudo você vai. É que meus pais, para eles o estudo ia mudar minha vida. Então, eu passei, de uma certa forma, eu passei isso para os meus filhos também. Mas quando a gente viu que o Thiago faleceu muito bebê, aqueles sonhos que eu. Não é que eu determinava, tá? Graças a Deus eu também não tive, eu tive essa consciência de que não é que eu vou determinar o que ele vai ser, mas eu vou dar as oportunidades para ele crescer. Eu percebi que elas não se concretizaram. Aí eu descobri que a minha missão era muito maior do que eu estava vivendo, que era eu preciso preparar meu filho para a vida eterna. Então isso marcou muito assim a formação do meu filho mais velho e as dos outros filhos. Então, todas as minhas ações relacionadas aos meus filhos isso que eu faço prepara para a vida eterna. E todo o resto é circunstância, meio. Então, eu acho que houve uma não sei como, não existe essa palavra, mas de reordenação. E as coisas que são mais importantes começaram a se tornar mais importantes na prática. Legal. Então, agradeço ao professor João e ao professor Bernadette, porque eles estão abrindo uma parte da vida que é muito íntima deles, mas é muito importante para vocês. Não são só as alegrias numa família que fazem nós crescermos, entende? As tristezas, elas também fazem crescer. E algumas vezes, como disse a professora Bernadette, esse sofrimento tão profundo faz com que a gente reorganize, entende, o nosso sistema de valores. Mas hoje, como conclusão, acho que é muito importante vocês lembrarem isso, que crescimento que nós queremos ter para os nossos alunos, que são os seus filhos, as suas filhas, né? Então, o que nós queremos mesmo é que eles cheguem ao céu. Então, vocês como pai e mãe, né? É importante que vocês analisem isso. É importante que as crianças estudem, tirem notas, passem numa faculdade, consigam emprego, se casem bem, sejam pessoas honestas, né? Mas tudo isso é um caminho, entende, para chegar no céu. Então, a cada dia, é importante você considerar que o tempo que você tem com o seu filho e a sua filha, entende, é uma dádiva de Deus. Então, o Tiago passou 7 meses nesse mundo, né? Mas ele modificou o crescimento dessa família. Então, o tempo que você tem com o seu filho e a sua filha, são tempos para você crescer, em que você vai ajudar ele a crescer também. Então, é importante aproveitar cada um desses momentos, né? Então, professor João, então, se você fosse dar um conselho, né, para os pais e mães que estão nos assistindo em relação ao crescimento dos filhos, o que você gostaria de dizer para eles? Bom, vou repetir mais ou menos as palavras que o Roberto Chego comentou.
Bom, dedicar o tempo a eles, né? Todo o tempo que for possível, né? Às vezes a gente tá muito focado no trabalho, mas chegar o tempo que vocês têm com eles, ele precisa ser precioso. Se for meia hora, seja uma meia hora muito bem aproveitada, né? Então, curto também o crescimento deles, né? Professora Bernadette, então o professor João já deu a sua opinião, né? Entende? O recado final para os seus pais. Mas o fato da mãe e do pai crescerem, isso de alguma forma influencia o crescimento do filho desse pai ou dessa mãe? Ah, com certeza. Então, e você acha que o que um pai e uma mãe podem fazer para serem melhor pai e melhor mãe? Eu acho que para um pai e para uma mãe serem melhores pais, melhores mães, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é quem são os meus modelos de pai e mãe. E também perguntar para o Criador. Então, acho que é rezar. Em primeiro, não sei se eu vou reordenar a resposta. Em primeiro lugar é rezar, porque Deus quis cada pessoa no mundo e tem um projeto de vida para essa pessoa. Então eu como mãe, meu marido como pai, nós temos uma missão que é colaborar com o Criador. Então é perguntar para o Criador qual a melhor forma que ele deseja que a gente colabore. Depois a gente tem exemplos, modelos que nos ajudam, que são referências. Para mim, que sou católica, tem a Sagrada Família, que é Nossa Senhora e São José. E também depois temos outros, graças a Deus nós temos bons exemplos. A forma como meus pais me criaram, a forma como os pais criaram o João, isso pra gente é um grande referencial também. E também, se for, assim, outras coisas também. Hoje em dia tem muita formação, graças a Deus, a gente está numa cultura da educação continuada, então tem muito conhecimento disponível para a gente ser cada vez mais melhor pai, melhor mãe. Pessoal, então, a gente está terminando, espero que vocês tenham aproveitado. Então, como a professora Bernadette falou, os programas de formação no Colégio Ajudar, eles servem justamente para ajudar vocês a serem um bom pai, uma boa mãe. Vocês já são. Então, vamos dizer assim, que vocês sejam melhores pais, melhores mães. E a dica que deu a professora Bernadette é muito importante. Que alguma vez vocês, entende, se ajoelhem ou não, mas que vocês façam orações, né, junto com seus filhos, entende? Falando junto com eles, dialogando com Deus junto com eles, né? Senhor, né, nós aqui como família queremos crescer. Então, ajuda aqui o fulaninho, meu filho, né, a ser um homem que ele cresça, né, como Jesus Cristo cresceu. Que a minha filha que está aqui seja uma boa mulher, né, entende? Muito bondosa, como foi a mãe de Jesus Cristo nesse mundo, né? E é importante que vocês façam oração dizendo: meu Pai, Deus que está me vendo agora, me ajude a ser um bom pai, me ajude a ser uma boa mãe. E é importante que as crianças vejam vocês, entende, rezando dessa forma. Então, e assim vocês vão crescer como família. Muito obrigado.